Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo da série Melhores Leituras de Quadrinhos do ano de 2017. Esse é o último vídeo da série, eu já gravei outros, né? Melhores leituras de mangás, Marvel, DC, nacionais. Então aqui eu vou ter materiais que não se encaixam exatamente nesses segmentos, ainda que alguns nacionais eventualmente poderiam estar nesta lista aqui. Lembrando vocês também que se tratam das minhas melhores leituras e não necessariamente os materiais que foram lançados no ano de 2017, ainda que a maioria tenha sido lançado no ano que passou. Então, algumas publicações até de Marvel, DC ou nacionais ficaram de fora porque eu não tive tempo de ler. Muita gente falou, olha, e aquele Angola Janga, vale a pena? Não vale? Eu não li, tá na minha pilha de leitura. Lendas da Mulher Maravilha, do George Pérez. Também não li o volume 4, só li os 3 primeiros volumes. Então ainda estou com uma pilha de leitura que eu preciso baixar até por conta de dezembro, seu ano festivo. Eu peguei férias, como vocês bem sabem. Então algumas leituras, algumas publicações que foram lançadas no ano de 2017, elas vão ser tratadas no ano de 2018. Dito isso, vamos começar aqui com A Gigantesca Barba do Mal, da editora Nemo. Trata-se de um conto, de uma fábula, de um cara que vive numa ilha toda isolada, que não tem contato com o resto do mundo e tudo ali na vida dele é muito regrado. Então ele não consegue sair daquela rotina, daquele cotidiano, até que um pelo surge no rosto dele, ele tenta raspar e aquele pelo começa a crescer, crescer, crescer e se torna uma gigantesca barba que começa a atrapalhar a vida de todo mundo. Um material muito legal que eu indico para vocês. The Wicked Plus The Divine, do selo Geektopia, publicação escrita por Kieron Gillen, que vai tratar dos deuses na nossa vida mais moderna. Eles são, na verdade, cultos pops da garotada, inclusive alguns são cantores, mas eles levam uma vida bem efêmera. Então o lance é você descobrir algumas conspirações que estão rolando entre esses deuses, inclusive mortes. Um material muito legal que eu indico para vocês. Já foram lançados 2 volumes, o segundo volume está na minha pilha de leitura, mas é uma série muito bem criticada lá nos Estados Unidos. Nimona, da editora Intrínseca, escrito por Noelle Stevenson, publicação vencedora do Prêmio Eisner, um dos materiais que eu mais gostei de ler no ano que passou. Publicação que brinca de forma muito inteligente com o clichê de super-heróis. Aquele lance, né, do herói combater o seu maior inimigo, e isso ser de forma meio que infinita. Ele vence, o vilão volta, ele vence, o vilão volta, e ele consegue construir uma história realmente muito instigante, cheia de referências. Vai tratar da história da Nimona, que é uma metamorfa que quer se tornar uma aprendiz, uma sidekick do maior vilão daquele mundo, que é o Coração Negro. Ele que tem o seu nêmesis, o Ambrosius, que sempre impede ele de concretizar aquele plano final. A Nimona vai tentar mudar isso daí, essas derrotas, né, que são permanentes na vida do Coração Negro. Só que ela não sabe que o Coração Negro, na verdade, tem um certo escrúpulo. Sabe aquele momento final onde ele pode fazer com que o plano dê certo, ele acaba falhando, como a gente costumeiramente vê nas histórias de super-heróis. Só que a Nimona, ela quer levar tudo ao final, e ela é muito cruel. Uma história realmente empolgante e que eu acho que vale a pena você ter. Hellboy BPDP 1952, publicação da editora Mitos, escrito por Mike Mignola e arte de Alex Maleev. É uma série que vai tratar dos primeiros anos do Hellboy e como ele se tornou aquele grande investigador sobrenatural. Basicamente ela é focada no grupo, né, que é o grupo de pesquisa sobrenatural e paranormal lá do universo do Hellboy. Eles são enviados para uma missão no Brasil, então tem várias referências à nossa cultura, um trabalho de investigação sobrenatural que é um prato cheio para o leitor que gosta desse gênero, material que vale a pena a leitura. Ruínas, publicação da editora Jupati, escrito e desenhado por Peter Kuper, publicação que venceu diversos prêmios lá fora. Vai tratar da história de um casal que resolve tirar um ano sabático para viver lá no México. Vai entrar em conflito ali com a cultura do país, também as questões políticas e a própria intimidade do casal. Em paralelo, nós temos a imigração de uma borboleta monarca, que tem tudo a ver com essa relação que o casal está vivendo no México. Publicação muito bacana, que conta com aquarela sensacional nos desenhos. Material que vale a pena você ler.
Choques futuristas da editora Mitos, escrito por Alan Moore no seu início de carreira, artistas diversos, publicação que saiu lá na década de 80 pela editora 2000 AD. São várias histórias curtas de ficção científica, mas com aquele humor ácido e também um pessimismo até certo ponto divertido do Alan Moore, que faz sempre um paralelo com a situação política da Inglaterra da época, principalmente aquela birrinha que ele tem com a Margaret Thatcher. Vale muito a pena ver alguns dos conceitos que o Alan Moore apresenta nessas histórias e que são desenvolvidas em outras publicações do Mestre Barbudo. O cara é fera e você já percebe a sementinha que ele estava plantando para ideias que ele iria desenvolver posteriormente. Material que vale a pena para quem é fã do Alan Moore. Da editora Mino, publicação vencedora de diversos prêmios, escrito e desenhado pelo Jason. São várias histórias curtas que acabam até se unindo de certa forma. Não tem textos, então você tem um material que te pega pela narrativa. Um material realmente forte, que você faz o leitor passar por diversas sensações, tanto de alegria, mas também de uma certa tristeza e um surrealismo. Uma publicação de prato cheio para quem quer um quadrinho de qualidade. Providence Volume 1, da editora Panini Comics, do mestre Alan Moore, uma clara homenagem aos contos de A.P. Lovecraft. Ele vai tratar da história de um jornalista que começa a investigar um determinado caso e também começa a perceber que as coisas no mundo estão mudando. Algo muito estranho está para surgir na Terra. Uma publicação cheia de referências que vale a pena para quem gosta do gênero terror. Paper Girls, da editora Devir, publicação escrita por Brian K. Vaughan, desenhos do Cliff Chiang, série vencedora do prêmio Eisner, que vai tratar de 4 garotas que são entregadoras de jornais que se deparam com uma invasão alienígena. Publicação que tem uma pegada meio Stranger Things, né? Aquela dinâmica de grupo adolescente. Publicação que eu acho que vale a pena você ler, que é muito divertida e brinca um pouquinho com esse lance mais de ficção científica. Material fino que vale a pena você ler. Paciência, de Daniel Close, publicação da editora Nemo, que vai mostrar como o amor pode atravessar o tempo. Eu não posso falar muito, senão vou soltar spoilers, mas vai contar a história de um cara que é um tanto fracassado, que tem uma esposa, ele quer dar o melhor para ela, mas algo acaba acontecendo. É só o que eu posso dizer dessa publicação, que traz uma história e alguns pontos até um tanto surreal, você percebe pelas cores dela. Material que é um dos melhores lançamentos desse ano que passou, de 2017. Obrigatório para você que quer uma história de qualidade na sua coleção. Meu amigo Dahmer, da editora Dark Side Books, vai tratar da história real de Jeff Dahmer, um psicopata que assolou os Estados Unidos na década de 80 com diversas mortes, ganhou fama, notoriedade, e nós temos essa história narrada pela visão de um colega que cresceu junto com o Jeff Dahmer. Vai mostrar a vida turbulenta, familiar que ele tinha, como ele agia na escola. Não vai mostrar exatamente a série de assassinatos, é antes do período em que ele se tornou realmente um serial killer. Eu gosto demais dessa publicação, ela tem uma arte meio underground, mas que vale a pena você ler. Aqui, da editora Companhia das Letras, de Richard Maguire. Trata-se de um quadrinho que simplesmente cria um novo tipo de narrativa gráfica dentro da nona arte. Um material realmente inovador, onde o Richard Maguire trabalha com o mesmo espaço, mas alternando o tempo. Publicação que vale muito a pena para quem gosta de ver algo diferente nos quadrinhos e uma inovação técnica dentro da nona arte. Charás, de volume 2, publicação da editora Figura, do mestre italiano Sergio Topi. Uma belíssima publicação, até por conta da arte. Cada página assim você fica babando nos desenhos do Sergio Topi. Apesar do volume 2 ali, né? O volume 1 já foi lançado e esgotou. Você consegue ler e compreender a história, porque vai tratar da Sherazade, dos contos das 1001 Noites, né? Então não tem nenhum segredo, são contos separados, que vão mostrar um pouquinho das histórias contadas para o rei, o sultão da época, para que ela não fosse morta. Publicação que vale muito a pena, até por conta da arte do Sergio Topi, que é uma coisa fora do comum.
Condado de Essex, da editora Mino, publicação escrita e desenhada por Jeff Lemire, um dos melhores lançamentos do ano de 2017. Material fino que traz uma carga dramática muito grande. São 3 histórias compiladas dentro desse único volume que acabam se entrelaçando. Tem um quesinho meio autobiográfico do Jeff Lemire, uma história que traz um peso dramático, de certa forma um pouco triste a história. Eu acho um material sensacional. Moby Dick, da editora Pipoca e Nanquim, escrito e desenhado por Chaboté, que faz uma adaptação muito fiel do livro, a história da grande baleia branca assassina e da obsessão do capitão Ahab em capturá-la. Ele que não vai medir esforços, uma publicação que traz uma arte sensacional, uma narrativa que traz uma sensação de que o leitor está embarcando nessa aventura de caçada à baleia Moby Dick. Material top, galera, vale a pena você ter na sua coleção. Black Série, da editora SESI São Paulo, trata-se de um quadrinho europeu, já foram lançados 2 volumes. Galera, quem curte um thriller policial no ar vai adorar esse material. E são investigações policiais muito bem escritas, materiais redondinhos e cada volume traz um arco fechado de história. Material muito legal que vale a pena você ter na sua coleção. Apenas um Peregrino, republicação da editora Mitos, material escrito por Garfienes, que vai tratar a história de um futuro distópico do planeta Terra que foi consumido pelo Sol. Então evaporou os oceanos, o deserto se espalhou pelo planeta praticamente inteiro. Nós temos diversos nômades, saqueadores, mercenários e um peregrino que quer espalhar a palavra do Senhor. Material que traz um humor ácido e muitas críticas às religiões. Monstros Noturnos, da editora Mitos, escrito por Steve Niles e desenhos de Bernie Wrightson, o mestre das HQs de terror, com uma arte simplesmente de tirar o chapéu, principalmente na história de Frankenstein vivo. Ele demorou anos para fazer essa publicação e não findou ela porque acabou falecendo. Mas ainda assim, a editora Mitos trouxe esse material para o Brasil e eu acho que mesmo não estando finalizado, vale a pena você babar na arte desse cara. Sensacional esse material. Beasts of Burden, volume 1, Rituais Animais, publicação da editora Pipoca e Nanquim, série vencedora de diversos prêmios Eisner, escrito por Evan Dorkin e desenhos da Jill Thompson, que faz um trabalho sensacional de aquarela dentro dessa publicação. Vai tratar de um grupo de animais que são na verdade cães e um gato, que são investigadores sobrenaturais. Eles vivem numa cidadezinha pacata, mas acabam lidando com questões sobrenaturais. Material muito legal que traz algumas histórias bem emocionantes. Material que eu indico a leitura para vocês. Choques Alienígenas, da editora Mitos, com o roteiro do mestre Alan Moore, também no seu início de carreira. Publicações que ele fez pela editora 2000 AD lá na Inglaterra e vai trazer 2 histórias. A primeira delas é Dr. Quint e também Esquis. Ambas as histórias focadas na ficção científica. Na primeira delas nós temos 2 delinquentes que saem simplesmente detonando tudo à sua volta. Então a gente tem um humor ácido muito interessante, algo bem anárquico do Alan Moore. E na segunda nós temos basicamente um ET, o extraterrestre, numa versão mais adulta. Publicação que trata do início de carreira do Alan Moore e já mostra como ele era top. Laika, publicação da editora Boitempo, vencedora do prêmio Eisner, vai narrar a história real da cachorrinha Laika, que serviu como experimento para que a União Soviética mandasse o primeiro mamífero para o espaço. Mas tem muito mais coisa dentro dessa história, que sempre tem aquele plano de fundo político envolvendo a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Coleção Tex Gold, da editora Salvat, o melhor do quadrinho italiano de faroeste, tanto o volume 1 como o volume 2. Aliás, ótima oportunidade para você conhecer os quadrinhos italianos. Você não depende necessariamente de cronologia, então cada um dos volumes dessa coleção traz histórias com arcos fechados e é um material que traz histórias consideravelmente acima da média. Fica a dica para você assinar. Erzébet, da editora Zarabatana, trata-se de um quadrinho português inspirado na história de Elizabeth Bathory, uma condessa da Hungria que viveu lá na Idade Média, considerada uma das maiores serial killers da história. A mulher não era só uma assassina de sangue frio, ela torturava, era muito cruel.
Quem gosta do gênero terror vai curtir essa publicação. Black Hole, da editora Dark Side Books, série premiadíssima que vai contar a história de um grupo de jovens da década de 70 que se deparam com uma doença contagiosa. Mas tudo isso traz referências ao HIV, o lance do preconceito, do isolamento, da forma de você lidar com uma doença nova. E é uma história que ela flerta com diversos gêneros. Ela traz um pouco de drama, romance, que dá um pouquinho de um ar mais leve para a publicação, mas também traz um suspense, uma coisa um pouco gore, um terror. É uma publicação que no mínimo vai deixar você pensando nela por alguns dias. Eric de Meu Niboné, publicação da editora Mitos, e sim, se você me perguntar, eu falo, é a melhor publicação do ano de 2017, ao menos na minha opinião. Vai adaptar os livros do Michael Moorcock, que inclusive serve como consultor dos quadrinistas franceses que estão produzindo essa obra. Cada álbum demora em torno de 4 a 5 meses para ser produzido, então você percebe realmente o carinho e a minúcia que eles têm para produzir essa obra. Trata-se de um universo de elfos, onde Elric é o líder deles. Só que nesse reinado existem conspirações. Ele tem que fazer algumas magias para poder manter o seu corpo frágil mais fortalecido. É um material que traz uma moral um tanto deturpada se comparado à nossa. Então é muito legal ver esse lance do anti-herói Elric. Material que é espetacular e você deve ter na sua coleção. Pequenos Assassinatos do Alan Moore, material da editora Pipoca e Nanquim, que trouxe essa publicação até então inédita aqui no Brasil. É um material mais maduro do Alan Moore, foge completamente de outras publicações que ele já fez. Então nós temos a história de um publicitário de sucesso que vai vender um produto defasado no Ocidente, mas que pode vir a fazer sucesso lá na União Soviética. Contextualizando, a história se passa ali no período da queda do Muro de Berlim, ainda rolando um pouquinho da Guerra Fria. Além disso, nós temos um garoto que surge e começa a perturbar o protagonista, mas você não sabe se aquilo é real ou apenas uma ilusão, um sonho. Um material realmente foda do Alan Moore, mas que não trata-se de uma leitura fácil. Eu recomendo você ler 2 ou 3 vezes para captar todas as referências dessa obra. E para terminar de vez, eu gostaria de mencionar 3 histórias que por equívoco eu acabei esquecendo de mencionar nos outros vídeos da série de melhores leituras do ano de 2017. O primeiro deles é o mangá Fragmentos do Horror, da editora Dark Side Book, do mestre Junji Ito. Publicação que vai trazer vários contos de terror do melhor estilo japonês. Fica a dica para vocês. Já Era, do Felipe Parucci, melhor quadrinho nacional que eu li no ano de 2017. Vai contar a história de uma garota que trabalha numa agência de publicidade, ganha um salário bem do mais ou menos, e ela precisa ser sempre criativa, criar novas propagandas, incentivar de forma até obsessiva o capitalismo. Ela cansa dessa vida e resolve sair velejar pelo mundo. Só que ela se depara com uma abdução alienígena e vai passar a viajar pelo espaço junto com uma raça alienígena. É um material cheio de referências, ele brinca de forma muito inteligente com os clichês. É um material divertidíssimo e que eu acho que vale a pena você conhecer. Marvels, da editora Panini Comics, escrito por Kurt Busiek, e traz a arte realista do Alex Ross no seu primeiro trabalho na nona arte, mostrando um enfoque de um fotógrafo diante das maravilhas dos super-heróis dentro do universo Marvel. Uma história que trabalha com um tom mais real pela visão de um humano. Um dos maiores clássicos da editora, sem dúvida nenhuma. Superman Entre a Foice e o Martelo, publicação da editora Panini Comics, escrito por Mark Millar. Trata-se de um Elseworld onde o Superman, a nave dele na verdade não cai nos Estados Unidos e ele é acolhido pela família Kent. Pelo contrário, cai na União Soviética e ele cresce sob o regime comunista. Ele vai enfrentar o seu grande nêmesis, que é o Lex Luthor, que representa os Estados Unidos. Tem participação de outros membros da Liga, como Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde. Eu considero uma das melhores histórias do Homem de Aço. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de comprar pelos nossos links, caso essas HQs sejam do interesse de vocês. Lembrando que todas elas tiveram resenhas específicas. Se você quer saber mais detalhes delas, não deixe de ver esses vídeos. Um abraço para todos. Fui!